Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado das nossas vidas e tem nos ensinado. Muito obrigada, Jesus, por este momento. Muito obrigada pelo teu cuidado, porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas. Recebe-nos mais uma vez na tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco esta noite. Nos ensina, Senhor, no teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Som. Adorar o Senhor. Jesus riscou a cédula que era contra nós e agora nós podemos descansar no que Ele fez, né? Amém? Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, despojando os principados, despojando as potestades, nos expôs publicamente e neles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, desceu, aleluia, prevaleceu, aleluia, prevaleceu, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque prevaleceste, Senhor, na cruz, prevaleceste sobre as trevas, prevaleceste sobre o pecado, Senhor, e o Senhor conquistou para nós uma vitória que muda tudo em nossas vidas, Senhor. Aleluia, aleluia. Tem poder sobre o pecado. Maravilhosa graça, o Senhor traz sobre nós.
maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Cantamos a tua maravilhosa graça, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aos indefesos, Rei da Glória, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou, minha dívida pagou. Porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, cantamos, Senhor, porque o Senhor nos fez livres, o Senhor nos fez cheios de vida, cheios de amor, cheios de paz, cheios de gratidão a Ti, Senhor. Aleluia, Tu és poderoso, Senhor. Tu és manancial de vida para cada um de nós, Senhor. Sustentar a minha vida.
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu Manancial, fonte de vida, Senhor, que transforma, Senhor, o nosso interior, que nos enche, Senhor, de amor, de compaixão, que nos enche, Senhor, da tua palavra, Senhor, do teu Espírito Santo. Que as tuas águas, Senhor, nos purifiquem, Deus, e nos tragam mais perto de ti, mais próximo da tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, armar nossas tendas, Senhor, junto de ti, junto da tua presença. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Única fonte de vida. Enche-nos de ti, Senhor, enche-nos de ti, Deus. Enche-nos de ti, Senhor. Nos faz, Senhor, pessoas que testemunham a tua palavra, Senhor, que vivem a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos irmãos. Ouve nossas orações, Senhor. Ouve nossas vozes, Senhor, nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar diante do Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas, aquilo que trouxemos à sua casa. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido pelas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o dono, né, de todas as coisas, e Ele tem nos abençoado. Nada tem nos faltado, tampouco a sua igreja. Somos gratos ao Senhor por isso. Amém? Vamos orar consagrando com uma oração. Oremos. Amado Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar diante de Ti nesta noite. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite. Que Tu, Senhor, possa a cada dia mais derramar sobre a vida de cada um a Tua misericórdia, o Teu amor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Estamos também reunidos para agradecer
por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pela nossa alimentação, pelo nosso bem-estar, por tudo, meu Pai, e que tu possa abrir o nosso entendimento, que cada um de nós possamos retribuir através das nossas ofertas, do nosso dízimo, meu Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Paz do Senhor, os irmãos, acho que todo mundo chegou quase na hora. Então, se chegou alguém, a paz do Senhor aí. Paz do Senhor, os irmãos que estão acompanhando pela live, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo de Romanos. Nós estamos agora no capítulo 9. Peço que os irmãos possam abrir e acompanhar a leitura. Nós vamos começar hoje do versículo 6, certo? Não será possível a gente caminhar muito nesse capítulo assim. Eu queria passar assim um geral nele todo hoje, mas vai aparecer muitas perguntas. E aí é melhor a gente ir fazendo devagarzinho cada ponto.
A gente, né, não perder aí o passo do apóstolo Paulo. Diferente de outras porções de Romanos, aqui Paulo vai fazer vários recortes do Antigo Testamento, certo? E por conta disso, eu não gosto muito de só... Vai lá, irmãos, ó, isso aqui está em tal lugar. Se Paulo utilizou, tem alguma coisa naquele contexto. Ele não está... Quando você vê assim na Bíblia que vem, é citado algo de algum lugar, ele não está só usando palavras soltas, ele está trazendo um contexto, uma mensagem daquele lugar. E é isso que a gente vai tentar procurar. Amém? Vamos ler Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. De que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Amém? Vamos orar. Deus santo, amado, que a tua palavra, Senhor, os teus santos conselhos eternos possam entrar, Senhor, por nossos ouvidos e ser guardado em nossos corações, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa nos encher de amor, de gratidão, de serviço. Que nós possamos enxergar como o Senhor foi gracioso e qual o desafio que o Senhor coloca nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmãos. Eu já tinha pedido para os irmãos, mandei em um grupo, né? Leiam esse texto aí várias vezes. O texto vai continuar. Eu cortei aqui no meio de uma argumentação, certo? Mas você pode dar uma lida em casa, reler e continuar a partir do que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Lembre do seguinte, irmãos, nós estamos após Romanos capítulo 8. Na maioria dos lugares, quando você vai tratar de Romanos, as pessoas vêm andando até Romanos 8. De Romanos 8, ela vai pular para Romanos 12. Esse trecho que nós estamos lendo, ele fica nas sombras, certo?
porque tem palavras aqui que são difíceis de a gente aceitar. O texto não é difícil de entender, ele é difícil de aceitar. Certo? Então, perceba que Romanos 8 está falando de muitas convicções, certo? Do que Deus está fazendo na vida daqueles que são chamados filhos de Deus. E nós vimos que as bênçãos profetizadas lá no Antigo Testamento para o futuro, elas são derramadas sobre a vida da igreja, certo? E a igreja é chamada filho de Deus. E quando Paulo vai expor isso de forma tão detalhada, e nós vimos que ele usa até termos técnicos da época, Paulo desenha uma igreja sendo redimida e tomando posse de bênçãos, de títulos reservados e proclamados desde a eternidade. Quem recebe esses títulos? Os filhos de Deus. Certo? E aí, quando ele traz esse monte de coisas, Romanos 8, quando ele entra em Romanos 9, ele dá uma pausa e começa a lamentar, porque a grande maioria de judeus não se converteu a Jesus. Eles não entraram pelo caminho. Eles rejeitaram Jesus como Messias. E quando Paulo faz essa análise, ele começa a ver que por negarem Jesus, o juízo virá sobre eles. Que tipo de juízo? O juízo previsto na aliança que eles tinham com Deus, certo? De Deuteronômio. E Paulo vê que isso, irmãos, provoca várias perguntas, vários questionamentos. Paulo tinha opositores, certo? Essas pessoas que estavam nas igrejas, certo? Paulo não chegava aqui uma carta de Paulo, os irmãos subiam aqui na frente e liam e todo mundo aceitava, não. Certo? Tinha cantos que ele tinha muita oposição. Certo? E muitos diziam que Paulo carregava uma mensagem que parecia que as promessas de Deus falharam. Porque Paulo estava agora dizendo que tudo que estava lá prometido para Israel, e grande parte do público era judeu, grande parte disso estava agora se cumprindo na vida de quem nem era judeu. Você pensa na igreja de Tessalonicenses, a maioria eram gentios. A igreja de Roma, quando recebe essa carta, a maioria eram gentios. E eles estavam recebendo bênçãos. Então, isso levanta perguntas do tipo: o que aconteceu com as promessas de Deus? O que aconteceu com o povo de Deus? Certo? E Paulo vai trabalhar isso do 9, 10 e 11. E aí, por isso ele vai usar vários textos do Antigo Testamento. Nós não vamos só começar, não vamos ver tudo, nós só vamos ver o começo. Certo, irmãos? Então veja que por isso Paulo veio aqui no capítulo 9 e colocou o seu lamento, versículo 1 e 2. E no versículo 3 ele diz que gostaria até que ele fosse o que recebesse as maldições da aliança, e que eles recebessem as bênçãos. Ele se propõe a trocar de lugar, mas isso é impossível. Deles são, é dito aqui que deles são, veja essas palavras, versículo 4, a adoção, a glória, as alianças, a lei, o serviço do culto e as promessas, e os patriarcas. Jesus, o Cristo, vinha da descendência deles, certo? E Paulo vai agora no versículo 6 e começa apontando uma verdade absoluta aqui da história. A promessa de Deus não falhou. Certo? Veja, algumas versões eu vi que colocam como um tom de pergunta, não sei se está na sua. Se eu não me engano, tem algumas versões que começam o versículo 6 como se fosse uma pergunta, outras não. A ideia é ficar bem claro. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Quando ele está falando sobre isso, é aquelas alianças que prometiam a Israel muitas coisas. Certo? Paulo está dizendo, Deus não falhou. A palavra de Deus não falha. Ela se cumprirá.
Tudo que Deus revelou sobre o seu plano, sobre as suas promessas, está sendo executado. E ele diz, olha, os judeus foram adotados, eles receberam a glória do Espírito Santo. Aqui essa glória é o Espírito Santo ali nos mecanismos que eles tinham, a nuvem, o tabernáculo, certo? E aí as alianças, a lei, aqui a Torá, tudo isso, irmãos, cada ponto desse, nós viemos mastigando eles aos poucos, para quando chegar aqui ter uma consciência um pouco formada de como cada ponto desse, a adoção, apontava para Jesus. Jesus é o filho primogênito. Israel foi chamado para ser filho porque Jesus viria para resgatar. A glória do Espírito Santo, que estava no tabernáculo, que estava em vários lugares ali, ela apontava para a chegada de Jesus. As alianças, elas apontavam para Jesus. A lei apontava para Jesus. O culto apontava para Jesus. As promessas, os patriarcas. Só que eles rejeitaram. Tudo culminava para o Filho do Homem. Certo, irmãos? Então veja, esse é o chão que passa a história. Porém, a grande maioria deles estavam agora alheios a tudo que Jesus conquistou na cruz. Então, Paulo vai dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bem, se a promessa para Israel não falhou, o que aconteceu? Certo? E aí você vê a parte B do versículo 6. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Está vendo isso? Nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo vai desenvolver aqui uma ideia que vai crescendo até o versículo capítulo 11, que há um Israel verdadeiro dentro do Israel. Certo? Existe um Israel verdadeiro dentro da grande massa Israel. E esse Israel verdadeiro, ele é que é o alvo das promessas. Esse que é o alvo do que Deus promete. Então é necessário você definir bem o que é Israel. Geralmente as pessoas pensam, Israel é quem é de Israel, descendente de Judá, descendente de Abraão, certo? Descendente das tribos. Mas Paulo vai fazer uma diferenciação aqui que é chave. Certo, irmãos? Nós sabemos que israelitas são os descendentes de Abraão. Paulo está dizendo, olha, nem todo aquele que descende de Abraão é um descendente das promessas. Deu para os irmãos entender? Nem todo aquele que tem o sangue igual de Abraão é de fato herdeiro das promessas. E isso já foi, lembra lá no capítulo 4, quando nós trabalhamos que Abraão foi justificado pela fé e que ele agora era pai de muitos, certo? Os judeus tinham a ideia de que Abraão era um pai de muitos por causa da descendência do sangue, e Paulo está trabalhando dizendo que não, ele é descendente de muitos pela fé. Ele primeiro creu na palavra de Deus. E aí nós fomos lá em Gênesis investigar isso. Veja o versículo 7. Romanos 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos. Eu não estou notando aqui uma diferença aqui no som. Som? Alô? Mudou aqui alguma coisa, né? Som, amém? Amém, eu estava descarregando aqui a pilha. Então veja o seguinte, irmãos. Romanos 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Observe isso, irmãos. Quando Paulo está dizendo, imagine um judeu recebendo isso aqui para ler. Ele achou que só porque nasceu daquela família, ele era povo de Deus. E Abraão está dizendo, e Paulo está dizendo, olha,
nem todo israelita nem todo de Israel é israelita. E aí ele vai trazer um trecho, essa parte aqui, ó. Por meio de Isaque será chamada a tua descendência. É um texto, irmãos, que está lá em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Certo? Quando você olha lá esse texto, Paulo está falando, olhando para esse texto, certo? Você vai ver o seguinte: Abraão recebeu a promessa, demorou a acontecer, e aí depois de 15 anos, muito tempo, Abraão faz uma gambiarra. A gambiarra, ele tem um filho com a que era serva da mulher, que era Agar. O nome do filho é Ismael. Certo? Lembram disso? Passa o tempo e aí nasce Isaque, quando Abraão tem por volta de 100 anos. Certo? Após o nascimento de Isaque, acontecem momentos em que Ismael começa a zombar do filho mais novo, Isaque. Ok? O filho da serva está zombando do filho mais novo, Isaque. E aí Abraão Sara diz para Abraão mandar o quê? Ismael e a mulher embora. Certo? Agar. O que acontece nesse momento? Abraão está preocupado. O filho primogênito ir embora, vai viver como? Certo? E aí Deus aparece e diz: Abraão, o que Deus diz? Faça o que a sua esposa está dizendo, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Deus está dizendo: o seu filho que vai levar a sua descendência não é Ismael, é o filho de Sara, Isaque. E a partir desse ponto que, quando você vai ver esse texto, você vai ver Deus prometendo ainda um futuro para Ismael. Deus diz: olha, não se preocupe, manda embora, eu vou fazer desse menino uma grande nação. Mas ele não é a sua descendência. Certo? Quando Sara morre, Abraão casa novamente agora com Quetura, e ainda vai ter mais outros tantos filhos. Certo? Mas somente um filho de Abraão é aceito por Deus. Certo? Ismael era descendente físico de Abraão. Esse é o argumento de Paulo. Ismael era descendente físico, mas não era um descendente espiritual de Abraão. Quem era o descendente de Abraão diante de Deus? Era Isaque. Veja isso no Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos 9, 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Vendo aí? Não é porque Ismael era filho de sangue de Abraão, de que os filhos de Quetura eram filhos de sangue de Abraão, que eles também são filhos de Deus. Note Paulo trazendo Isaque para o grupo, filhos de Deus. Certo? Note essa transferência. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas, veja isso, os filhos da promessa. Guarde essa sequência aí. Os filhos da promessa é que são contados como descendência. É interessante que essa palavra são contados é a mesma que vocês têm ouvido aqui várias vezes, justificados. Certo? Só que tem horas que é traduzido como justificados e tem horas que é traduzido como contados. Porque era um termo de contadores isso, da época. Certo? Então veja que aqueles que são contabilizados como filhos de Deus não são só por ser parente de sangue, mas são os filhos da promessa. Certo?
Então veja, irmãos, só Isaac era a linhagem dos filhos da promessa. Lembra lá de Eva, no jardim do Éden? A tua semente pisará a cabeça da serpente. Essa palavra semente era a mesma palavra para descendência, certo? E ela vai se repetindo, vai mudando às vezes a tradução. Então veja, essa semente que está lá aparecendo lá em Eva, agora em Gênesis 21, Deus está dizendo, essa semente está com Isaac. E lá em Romanos, Paulo está dizendo, essa semente está com os filhos de Deus. Esses carregam algo. Eles são os filhos da promessa. Que promessa, irmãos? A promessa que passa em Jesus, que passou em Isaac, que passou por Abraão e que vem desde Eva. Você perceba que ela vai crescendo até chegar em você. Então veja, só Isaac era essa linhagem da promessa. Somente Isaac, em Isaac são contados ou são justificados os filhos da promessa. Essa linhagem, irmãos, pense aqui num reino. Você não está esperando no reino de Deus? Essa linhagem do cetro, do reino, continua com Isaac. Em Isaac continuam as promessas de que um dia vai vir alguém da família e vai sentar para reinar e ser a bênção verdadeira. Quem é esse? É Jesus. Deu para os irmãos entender até aqui? Romanos 9:9. Paulo está continuando ainda frisando, olha, Isaac, olhem para Isaac. Ele diz no 9:9, ó, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Certo? E aí ele vai dizer que, lá na frente no 10, que isso não aconteceu com ela. E agora já pula para Rebeca. Vamos ficar um pouquinho aqui em Isaac. Você leu lá em Gênesis 21, quando lá a confusão dos filhos, e Deus diz, olha, não se preocupe, Isaac é o filho da promessa. Certo? Veja a situação. Certo, irmãos? Temos um pai, Abraão. Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. Um pai, 2 filhos. Quantas mães? 2 mães diferentes. Certo? Paulo foca que desde o começo, a bênção que acompanha os filhos da promessa não passava pelo sangue de Abraão, mas passava pelas pessoas que Deus escolhia antes do seu nascimento. Esse trecho que você leu aqui, ó, por esse tempo voltarei, Deus fala sobre isso com Abraão antes de Isaac nascer, em Gênesis 18:14, quando ele vem, certo? E ali tem todo aquele momento em que ele passa um tempo ali e anuncia, passa um tempo com Abraão e anuncia que Sara vai ficar grávida. Certo, irmãos? Então veja o seguinte, essa sessão de Abraão, 2 mães, 2 filhos, veja, Deus escolheu um filho, Isaac. Aí você tem agora o próximo link de Paulo. Qual é o próximo? Rebeca. Lembra quem é Rebeca? A esposa de Isaac. Agora você tem uma família, um pai, uma mãe, 2 filhos. Veja isso aí. Romanos 9:10. Eu vou ler aqui até o 12. E isso não aconteceu somente com ela, aqui falando com Sara, mas também com Rebeca. Ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos, lembra? Os gêmeos Esaú e Jacó ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho
será servo do mais novo. Veja aqui, irmãos, Paulo está utilizando aqui um outro momento em que crianças ainda não nasceram e Deus já está revelando escolhidos, certo? E como Deus fala disso? Deus diz, olha, o mais velho será servo do mais novo. Quem nasce, são gêmeos, como é que sabe? A ordem era quem saía primeiro da barriga. Quem sai primeiro? Esaú. Quem é o segundo? Jacó. Deus estava dizendo a Rebeca, tempos antes do nascimento, que Esaú deveria servir a Jacó. Certo? Então eu vejo, irmãos, que nesse momento desse lamento de Paulo, lembre que é um lamento, a história toda, em Romanos. Paulo está tratando de quê? Qual é a ênfase lá de Paulo? É porque alguns descendentes de Abraão amam a Jesus. E porque outros descendentes de Abraão não querem conversa com Jesus. Essa é a ênfase lá em Romanos. E como ele constrói essa resposta? Ele está dizendo, olha, em primeiro lugar, a escolha de Deus em abençoar Jacó e não Esaú, ela é anterior ao nascimento deles. Antes dos dois terem nascidos, Deus já tinha escolhido um para ser o filho da promessa, que era Jacó. Veja isso onde? Versículo 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Segundo lugar, a escolha não foi feita com base no que Deus sabia que os dois meninos iam fazer no futuro. Certo? Muitas vezes algumas pessoas tentam dizer, não, é porque Deus olhou lá no futuro e Deus sabia de antemão que Jacó ia ser melhor do que Esaú. Se você lê em Gênesis, você vai ver que Jacó era uma pessoa complicada. Você vai ver que é apresentado um Jacó cheio de problemas. Não é apresentado Jacó como o bonitão. Certo? O relato da Bíblia, ele é bem claro sobre isso. Então veja que isso Paulo está trazendo como? Está dizendo, olha, eles não tinham nascido e eles ainda não tinham feito nem coisas boas e nem coisas ruins. Mesmo assim, Deus já tinha feito a sua escolha. Por que ele diz isso? Lá no final do versículo 11. Não por obras, mas por aquele que chama. E em terceiro lugar, veja aqui, irmãos, também nesse texto, que o propósito de Deus nessas escolhas prevalece. Deus prevalece escolhendo pessoas. Essa palavra eleição que aparece, escolhas, certo? Significa retirar, escolher. A eleição de Deus, veja, irmãos, que ela é revelada a Rebeca. Quando Deus disse a Rebeca, olha, Jacó vai se sobressair a Esaú. Deus está dizendo para Sara, olha, Isaac é o filho da promessa. Dizendo para Abraão também. De lá na frente, Deus vai plantando várias pessoas que, em tese, eram improváveis nas suas famílias. Davi era o primeiro filho? Não. Nem era o primeiro, nem era o segundo, nem era o terceiro, nem era o quarto, nem era o quinto. Mas está lá, foi Deus e disse, olha, e eu quero é esse. Percebe a construção? Certo? Então veja, quando você está lendo aqui, irmão, sobre essa questão da eleição sendo revelada aqui e dizendo aqui em Romanos, o mais velho será servo do mais moço. Irmãos, isso é muito importante. Porque esse tema, o mais velho servirá ao mais moço, ele é um tema que começa lá nessa reunião de família e que perdura até o nosso dia. E só vai ser encerrado esse momento quando Jesus voltar. Certo?
É dito, lembra quando vocês já estudaram, já leram sobre isso, já viram filmes e tudo, diz que os dois guerreavam na barriga, ficavam brigando, e a mulher não sabia o que acontecia, que problema era esse que esse menino tinha na barriga, e eles guerreiam até hoje, certo? E aí você vai ver no decorrer da história da Bíblia, Esaú vai ser chamado de Edom, e Jacó vai ser chamado de Israel. Perceba que quando eles viram reinos, eles mudam de nome. Quando você lê assim, Edom, está falando de Esaú. E quando você vê falando de Israel, está falando de Jacó. Certo? E qual o problema que há entre eles? Esaú não aceita o que Deus disse. Esaú não aceita servir a Jacó. E isso perdura até hoje. Essa posição de rebeldia em relação ao serviço que Deus determinou, certo? Esse texto vai crescendo em desdobramentos até a vinda de Jesus. Com certeza, nos outros estudos que vão aparecendo, nós vamos conversando mais sobre isso aos poucos. Guarde isso aí por enquanto. Veja o versículo 13. Não estamos mais em Gênesis. O versículo 13 é em Malaquias. Olha como Paulo era sabido aí. Certo? Malaquias. Paulo pula de Gênesis a Malaquias em um versículo. Ou seja, há uma referência à construção da história. Aqueles meninos que foram citados aqui, a história, Deus falando com uma mãe sobre um servir ao outro, a guerra por não aceitar a vontade de Deus, constrói um caminho que anos e anos e centenas de anos depois, veja como Deus fala sobre isso. Romanos 9:13 é um texto de Malaquias 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Veja o que Deus diz: amei a Jacó e odiei Esaú. Quantas Bíblias tem odiei? Algum de vocês tem odiei? Pronto, já tem as... Odiei ali, é sua? Como? Aborreci, desprezei, rejeitei. Segura isso daí. Já nós vamos ver essa palavra. Qual o contexto que Paulo está trazendo aqui, irmãos? Malaquias 1, versículo 2 e versículo 3. O que está acontecendo lá em Malaquias? Certo? As pessoas faziam o que queriam das suas vidas. Mas, mesmo assim, elas ainda se colocavam em posição de duvidar do amor de Deus por Israel. Do amor de Deus por seu povo. Por conta de quê, irmãos? Por conta dos problemas que eles passavam todos os dias. Eles estavam colocando em xeque esse amor de Deus. E aí começa o livro de Malaquias, Deus dizendo: eu amei Jacó e eu desprezei ou odiei Esaú. Perceba, irmãos, que sempre que você vê esse ciclo de pessoas esquecendo de Deus, certo? Vai sempre se repetindo, pessoas esquecendo de Deus. Como era o caso lá de Malaquias? Eram pessoas que iam para o templo, eles eram religiosos, eles fazem coisas para Deus. E qual o problema? Por que estava acontecendo tanta desgraça lá? Porque eles faziam tudo de qualquer jeito. Eles eram religiosos, mas eles eram religiosos com o pior das suas forças, certo? O culto existia, mas as pessoas só estavam lá de corpo presente, enquanto o coração estava longe. E aí, embora parecendo perto, mas longe no coração, veio problemas e problemas, certo? E Deus está dizendo: olha, os problemas que vêm aí não é culpa de eu não amá-los. São eles que estão fora. São eles que estão fugindo desse amor. E como Deus faz isso? Trazendo novamente essa temática: amor a Jacó e desprezo ou rejeição de Esaú. Essa palavra, irmãos, que Deus está usando, veja que Deus está usando essa palavra por onde?
Malaquias está falando isso. Paulo está falando isso. Certo? Você não veja essa palavra ódio de forma emocional como nós pensamos ódio hoje. Certo? Paulo coloca aqui uma expressão que era comum da época deles, da época de Jesus. Jesus também utilizou essa palavra. Como Jesus utilizou? Em Lucas 14, você vai ver lá Jesus dizendo: aquele que não odiar, quem? Pai e mãe, lembra disso? E me seguir. Jesus estava dizendo para você odiar seu pai e sua mãe? Não. E o que dizia essa expressão, essa forma de falar? Isso se refere a uma ordem de prioridade no coração. É uma ordem de forças no coração. Jesus não está trazendo assim: olha, odeiem com todas as forças seus pais. Não, Jesus está dizendo: priorizem o discipulado acima das outras coisas. Certo? E sigam. Então é uma prioridade do coração. Esse era o problema daquela geração lá de Malaquias. Deus estava trazendo o quê? Relembrando: olha, o problema de vocês é de prioridade. Certo? O problema lá dos judeus, eles faziam culto todos os sábados. Eles liam a Bíblia todos os sábados. Por que eles não reconheceram Jesus? Prioridade de coração. Certo? Veja essa repetição de temas. Certo? E isso acontece até hoje. Porque as pessoas rejeitam. Certo? Prioridade de coração. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é cuidado com as prioridades do coração. Cuidado para não ser essa estrutura vazia. Certo? Então, no nosso texto lá de Romanos, Paulo está dizendo que Deus escolhe por Jacó acima de Esaú. Certo? Na cadeia de comando, Jacó estava embaixo. Esaú em cima, ele era o primeiro. E Jacó por baixo. Deus disse antes deles nascerem: eu vou trazer Jacó e colocar ele por cima. Quando você estiver lendo a história de Isaac, você vai ver que Isaac também queria desfazer esse plano de Deus. Isaac queria que Esaú fosse o primeiro. Certo? Ele era o segundo, ele era o mais fraco, ele não era agradável ao pai para tomar o bastão da família. Acontece que ele era o escolhido por Deus. Certo? Veja, o próprio nome de Jacó já denunciava ele. Qual era o nome de Jacó? Aquele que te pega pelo calcanhar. Você ia gostar dessa pessoa perto de você? Que tem esse lema de vida? Aquele que te pega pelo calcanhar? Mas Deus escolheu esse cara. Certo? Então veja que há uma mudança na vida de Jacó. O que mudou Jacó e o transformou em Israel, certo? É a escolha que Deus fez por ele. Quem é Jacó no Gênesis? Ele é o homem que fugiu 2 vezes do irmão. Fugiu da família. Ele fugiu da terra. Lembra? Ele estava lá na terra prometida, mas ele foi embora. Certo? Ele é o homem que enganou o pai. Mas o que aconteceu? Deus mudou. E aquele que te pega pelo calcanhar virou aquele que luta com Deus e prevalece. Percebe a mudança? O que mudou nesse homem? Paulo está dizendo, Deus está colocando aqui, é que Deus entra na sua vida e alinha Jacó à sua vontade. Certo? Então veja, irmãos. Paulo, quando está lá em Romanos 9, versículo 13. Certo? Romanos 9, versículo 13. Ele diz... Ele repete o que Deus diz aqui, ó. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Veja que o versículo 14, Paulo já imagina a sua pergunta. E aí a pergunta dos seus opositores. Qual é a pergunta do versículo 14? Escolher Jacó faz Deus ser injusto?
Lembra que Deus escolheu ele antes do nascimento. Provavelmente, se fosse eu ou você, nós teríamos escolhido Esaú. Ele era o primeiro, ele era caçador, ele era líder, ele era forte, ele era valente, ele sabia dominar as feras. Mas Deus escolheu Jacó e transformou Jacó para ser aquele que não luta com os feras, mas aquele que luta com Deus. Entendeu aí a diferença? Então veja, escolher Jacó faz de Deus injusto? Veja o versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? Paulo já responde: de modo nenhum. E como Paulo vai explicar que Deus não é injusto escolhendo Jacó e não Esaú? Paulo vai chamar para o assunto textos do livro de Êxodo, que você vai ter agora até o versículos 20 e pouco, certo? Ele vai trazer acontecimentos do tempo de Moisés e do faraó. Nós só vamos pegar um pedaço deles hoje, tá certo? A parte do faraó vamos deixar para a semana que vem. Vamos ver só como ele explica isso em Moisés. Veja o versículo 15. Deus, aqui ele vai estar dizendo, ó, Deus tem misericórdia daqueles que ele elegeu. Versículo 15. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Vendo aí, irmãos? É um texto aí pesado, né? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. O que está acontecendo aqui, irmãos, esse texto? Da onde Paulo tira isso? Quando você vai olhar na referência da sua Bíblia, você vai ver que esse texto vem lá de Êxodo 33, certo? E aí, lá em Êxodo 33, irmãos, você vai ver o seguinte. Eu vou falar aqui bem resumido, certo? Aí você lê em casa Êxodo 32 e 33, que vai estar tudo lá. Lembra? O povo sai do Egito, chega no Monte Sinai, Moisés sobe na montanha, passa 40 dias lá na montanha, certo? O povo continua embaixo. O que o povo vê? O povo vê uma nuvem que cobre eles de dia, certo? Do sol. Eles veem uma nuvem que aquece eles à noite. Eles recebem comida, certo? Eles recebem provisão. Aquela água que saiu da pedra, não pense nisso como sendo só um evento e depois eles vão se embora. Não, aquela pedra continua jorrando e forma tipo um açude. Está tudo lá a cena. A montanha, em cima da montanha a escuridão, lá Deus e Moisés lá em cima. O povo de um lado da montanha acampado como uma cidade, certo? Ninguém toca na montanha. A nuvem no céu o tempo todo, dia e noite, e a água da provisão o tempo todo lá, para eles usufruírem. É muita coisa, não é? Muita coisa. E agora, veja o que acontece. Passa 40 dias, e o pessoal, rapaz, Moisés se foi. Já estava velho, morreu. Chama Arão e diz: Arão, faz aqui um bezerro para nós. Esse vai ser o nosso Deus. Eles se juntam, constroem um ídolo, um bezerro, e eles dizem: esse bezerro foi quem nos tirou do Egito. Como é que eles fazem um negócio desse, irmãos? Vendo uma nuvem, dia e noite, vendo água saindo de uma pedra, vendo uma montanha pegando fogo, e uma escuridão e trovões. Mas eles fizeram, certo? Perceba isso aí. E quando eles fazem isso, Deus que está lá em cima com Moisés diz: olha, Moisés, o povo aí está desviado. Já fizeram o bezerro. Moisés desce, quebra as pedras lá do mandamento, certo? Que ele tinha recebido. E aí há um julgamento lá. Isso é o capítulo 32.
Até o momento em que Deus diz, olha... Não, Moisés diz a Deus, Senhor, perdoa esse povo. Como Paulo, ele diz aqui, Êxodo capítulo 32, versículo 32, se não me engano. Ele diz assim, Senhor, que o Senhor risque o meu nome do teu livro, mas perdoa essas pessoas. O que acontece? Deus perdoa as pessoas. Mas quando você chega em Êxodo 33, versículo 4, irmãos, 33, versículo 4, veja a notícia. Êxodo 33, 4. Não, 33, 3. Deus diz, olha, vocês vão para uma terra boa, mas eu não vou mais no meio de vocês. Mas eu vou mandar um anjo para ir com vocês. O versículo 4 vai dizer o seguinte, olha, essa notícia foi uma má notícia. Certo? E aí, Moisés intercede durante o capítulo 33 a Deus. Certo? Moisés não clama por um anjo. Ele quer que o próprio Deus caminhe com eles o tempo todo da jornada no deserto. Porque Deus é a grande diferença entre eles e todos os povos. Todos os povos carregavam ídolos. Israel andava debaixo da nuvem de Deus. Entendeu? E aí, isso é o versículo 15 e 16. No versículo 17, pode ler aí que Deus vai dizer, olha, tá bom, eu vou continuar com vocês. O que você faria aí, irmãos? Veja, Deus já tinha dito que ia mandar um anjo. Muita gente já ia ficar feliz. Oxe, um anjo do meu lado o tempo todo. O pessoal estava feliz da vida hoje com um anjo. E aí no 17, Deus diz que vai com eles. Moisés já podia ter ganhado o dia, certo? Deus ia continuar com eles. Mas perceba agora o outro passo de Moisés, o 18. Moisés vai dizer o seguinte, Êxodo 33, 18. Moisés disse ainda, rogo-te que me mostre tua glória. Lembra que você canta aqui? A tua glória desce o céu em torno de nós. Quando você pede, quero ver tua glória, que a tua glória entre. É isso aqui que Moisés diz. Ele foi o primeiro a dizer isso. Certo? E aqui ele diz que quero ver a tua glória. O versículo 19 é a resposta de Deus a esse pedido. Quero ver a tua glória. Veja o que Deus diz. Você pensaria o quê? Num sim ou num não. Certo? Não é assim que a gente pensa? Deus diz, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja isso, irmãos. Moisés só queria ver a glória de Deus. Por que essa resposta toda? E mais ainda, como foi que Paulo usou isso lá em Romanos 9? Então percebe, irmãos, que ver a glória de Deus, lembra que em Romanos 8 é a glória de Deus chegando em você, o Espírito Santo? Lembra disso? A glória de Deus não é o Espírito Santo? Disponível aos filhos de Deus, ele intercede por você. Moisés só queria ver isso, certo? E Deus diz aqui, olha, eu farei passar toda a minha bondade. Perceba isso, a bondade do Senhor, proclamar o nome do Senhor, a misericórdia do Senhor e a compaixão do Senhor. 4 coisas estão ligadas, certo? E a forma, Deus traz isso como tipo um julgamento. Porque ele chega e diz, olha, Moisés, é o seguinte, eu vou passar aqui e você vai ver alguma coisa. Mas lembre disso aí, ó. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu terei compaixão de quem tiver compaixão. Perceba, irmãos, que a forma como Deus executa a sua justiça... Lembra que aquele povo estava em pecado? Lembra que eles tinham feito ídolos? Certo? Isso é o dia seguinte.
A forma como Deus executa a sua justiça, a sua eleição, está orbitando em como Deus mostra misericórdia. Certo? Perceba isso. A justiça de Deus está orbitando o lugar onde Deus mostra misericórdia. Deus mostra misericórdia, do lado vem a compaixão, do lado vem a bondade, certo? Deus não mostra nada, o que fica? O juízo. Deu para vocês entenderem isso aqui? Então veja, Deus escolhe quem quer amar ou não amar. Deus escolhe quem quer priorizar ou não priorizar. Como Deus faz isso? Sua misericórdia e sua compaixão. Romanos 9,16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre. Acho que tem alguma versão que diz esforço. Não depende de quem deseja ou de quem se esforça. Algum tipo de esforço. Mas de Deus que tem misericórdia. Veja isso, irmãos. Não depende de quem diz desejar ou de quem está correndo. Correndo aqui, esforço. Não pense aquela pessoa com humildade, se esforçando para servir a Deus. Não, esse esforço é a ideia de tipo, fiz isso, me esforcei e fiz isso. Deus agora me deve isso. Entendeu? Não é assim que se conquista a misericórdia de Deus. Não é com obras, certo? Não são com coisas nas mãos. Lembre-se de Romanos 1, lembre-se de Malaquias 1, lembre-se de Êxodo 32. Todos são idólatras. Todos têm corações rebeldes. Foi assim com Adão, foi assim com Israel e é assim com todas as pessoas. A misericórdia de Deus, ela não é merecida. Não é isso que nós cantamos? É graça de Deus. E por isso nós não temos o direito de exigir ela. Deus dá a quem Ele quer. Veja, Paulo frisa isso muito bem. Porque não depende de quem quer ou de quem apresenta obras. Eu achei muito interessante uma ilustração de Timothy Keller, quando ele fala o seguinte. É a ilustração da mulher rica. Ele disse o seguinte: considera uma mulher rica, imagine aí, bem rica, e que ela resolve ter 20 crianças. E ela vai na região mais degradada da cidade e escolhe 20 crianças. E traz para cuidar dessas crianças até a faculdade. Certo? Vai na comunidade Barra Pesada. E aí vai dar abrigo, condições financeiras, alimento, tudo isso. Há milhares de pessoas que poderiam ser colocadas dentro desse grupo. Certo? Essa mulher, às vezes, ela tem condição de colocar mais do que 20 crianças. Certo? Mas alguém pode dizer assim, como ela ajudou algumas e outras não, essa mulher está sendo injusta por ter ajudado umas e outras não? Ela é injusta? E aí você vai concluir que não. Ela tinha condições, ela ajudou 20, mas porque ela não ajudou 40, ela não está sendo injusta. Ela ajudou 20. Então veja, irmãos, ela não tem obrigação alguma particular de ajudar qualquer criança. Contudo, ela deu abrigo por pura misericórdia. E não se pode falar que ela está sendo injusta. Então, dessa historinha, ele conclui: ninguém pode se colocar diante de Deus na posição de tipo, eu estou requerendo, eu estou reivindicando. Como é que as pessoas usam isso aí hoje em dia nas igrejas? Eu quero a minha restituição. Já viu essa palavra? Deus me deve isso. Ninguém pode falar isso diante de Deus. Por conta de quê? Dos nossos pecados. Os nossos pecados trazem um prêmio para nós. Qual o prêmio? Romanos 6, 23. A morte. Então veja, irmãos, diante disso tudo aqui, até onde nós vemos, nesse pequeno espaço de Romanos 9, o que é mais chocante, certo? Não é que Deus não estenda essa compaixão para um mundo todo.
Isso não é chocante. O mais chocante é que Deus dê misericórdia a alguém. Percebe isso, irmãos? Porque todos não merecem. Mas graças a Deus, como vai estar sendo construído, aqui em Romanos 9, Deus está formando filhos. E Deus está utilizando o que? O seu Espírito Santo para fazer brotar esses filhos. Certo? Para fazer que essas sementes fiquem, que elas permaneçam. Certo? Então, a nossa atitude diante disso é, primeiro, agradecer a Deus. Porque hoje nós podemos ler isso aqui, certo? E ver que Deus tem cuidado das nossas vidas. E segundo, isso aqui também é um desafio. Porque como a nossa vida vai ser traçada diante disso, certo? Ser filho de Deus, irmãos, sempre é um ato de amor de Deus. Perceba isso, Abraão foi amado, Sara foi amada, eram pecadores igual a eu e você. Isaac foi amado, Rebeca foi amada, Jacó foi amado, Samuel foi amado, Davi foi amado, Daniel foi amado. Deus ama pessoas. O amor de Deus não é derramado sobre grupos aleatórios debaixo de um grande guarda-chuva do sangue, como os judeus pensavam. Eles pensavam, não, o amor de Deus está em mim, porque eu tenho sangue, meu sangue é azul, certo? É de judeu. Paulo está dizendo, não é assim. Deus ama as pessoas, Deus escolhe pessoas, certo? Então isso nos leva a várias perguntas, certo? Por que Deus escolheu você e não a pessoa que está passando ali na rua, na vizinhança, outro da família? O que você tem de especial? O que fez ele olhar para você e te dar o direito de ser filho de Deus? Por que ele te deu o seu Espírito Santo? E a resposta que Paulo está dando em Romanos 8 e Romanos 9 é: não foi nada do que você fez que fez Deus escolher. Não existe em você prioridades que atraíram a Deus. Não existe em você superpoderes que Deus foi atraído. Certo? Quando Deus chegou nas nossas vidas, não havia beleza. Não havia nem vida. O propósito é daquele que chama, que prevalece. É a graciosa misericórdia de Deus. Normalmente, irmãos, quando algumas pessoas estão vendo esses textos, elas ficam se questionando, por que assim? Isso parece que Deus é arbitrário. Paulo, irmãos, aqui não está dizendo que Deus não tem suas razões, certo? O que Paulo está dizendo é que as razões de Deus não estão em nós. As razões de Deus estão nele, estão na sua misericórdia. Então, o grande questionamento que nós devemos ter a chegar em Romanos 9, 10 e 11 é: o que isso muda na minha vida? O que isso muda quando eu vou escolher um trabalho? O que isso muda quando eu vou educar um filho? Quando ama alguém? O que isso muda quando você ora? Certo? O que isso muda quando você chega aqui e faz o seu culto? Nós vamos vendo, irmãos, que nesses contextos, conhecer a Deus não é bater metas de culto, certo? Conhecer a Deus é humilhar-se diante daquele que criou vida em quem não tinha nada. É ver que não basta ser acompanhado por anjos e por bênçãos. Israel tinha a seu dispor anjos e bênçãos. Muitas pessoas poderiam estar muito felizes hoje, certo? Estariam dando glória a Deus quando foi dito a Moisés que um anjo iria acompanhar eles e que as bênçãos da terra iam acompanhar eles. Nós temos que olhar essa eleição de Deus do ponto de vista de Moisés. Nós estamos no deserto, nós moramos no deserto. Por todo lado é traiçoeiro. As feras estão por todos os lados. Os inimigos estão por todos os lados. Os inimigos podem estar dentro de nós.
Nós não precisamos de bênção, não precisamos do maná ou de um anjo. O que Moisés diz é: nós precisamos de Deus todo dia. Quando nós andamos, quando nós trabalhamos, quando nós tomamos café, quando nós vamos dormir. Então veja isso crescendo de forma simples. Deus vai se revelando aonde? Era uma família no meio do nada, de um deserto, no Oriente Médio. Lá estava Abraão almoçando. E Deus chegou e disse: ano que vem eu vou vir aqui e vai ter um filho. Está vendo? Pequenas coisas. E aí Deus senta e tem o seu encontro, certo? E aí vai tendo pequenos encontros, e esses encontros vão moldando a vida das pessoas. E aí vai tendo outros pequenos e grandes encontros. O povo de Deus, irmãos, não é aquele que tem promessa, religiosidade, que tem lei, que tem linhagem, que tem Bíblia em casa. Esse não é o povo de Deus. O povo de Deus é aquele que vive com Deus. Então nós devemos olhar a eleição de Deus e ver que isso é um meio de Deus nos trazendo para aqui, para viver com Deus, certo? Para nos dedicarmos a orar. É um povo que vive com Deus, que ora, que fala com Deus, que ouve Deus, que chora. Vai já aparecer aqui uns choros para frente. Que chora com Deus, que ama Deus, que espera, que prioriza Deus. Deus, irmãos, está aqui toda hora dizendo em Romanos 9, e você vai ver isso em casa. Deus conhece o seu povo. E isso não funciona pelo tipo sanguíneo ou pela raça. Deus conhece pessoas. Deus sabe o endereço delas, nem que ela esteja no ponto, no fim do mundo de um deserto. Deus chama, Deus entra na comunidade, Deus ama, Deus chama, Deus senta à mesa, Deus cria amigos, Deus faz filhos, Ele ouve problemas. É isso que vai acontecendo na história da Bíblia. É seca, é enchente, é frio, é briga, calor. Tudo acontece. São homens, mulheres, são crianças, onde Deus intervém com a sua bondade. Veja o texto aparecendo, onde Deus intervém com a sua bondade, onde Ele proclama o seu nome, onde Ele exerce a misericórdia, onde Ele demonstra a sua compaixão. Então veja, essas promessas, irmãos, elas vêm e tomam conta da nossa vida. E Deus está toda hora dizendo: a palavra dele não falhará. Ele forma filhos, nós estamos vendo isso, nós podemos agradecer, louvá-lo, e entregar essa vida que Ele nos tem dado em adoração e louvor a Ele. Amém, irmãos? Esse texto continua, nós não estamos vendo tudo, certo? Semana que vem nós vamos continuar agora do ponto de vista do faraó. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolhe exercer misericórdia. Obrigado porque o Senhor escolhe sentar à mesa. O Senhor escolhe amar pessoas. Obrigado pelo Senhor escolher fazer filhos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de vizinhos e tantos que passam, Senhor, por nossas vidas. Ó Deus, estende a tua misericórdia, Senhor. Estende, Senhor, o teu amor. Estende a tua graça, Senhor. Deus, que nós possamos ser alegres pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor promete, pela confiança que o Senhor nos dá de fazer cumprir tudo aquilo que o Senhor tem programado. Tudo aquilo que a tua palavra diz, Senhor. Ó Deus, que nós possamos crescer em dependência a ti. Que possamos estar apresentando cada vez mais, Senhor, corações que têm frutos da tua obra, Senhor. Intervém em nossas vidas. Ouve o pedido daqueles que choram, daqueles que clamam, daqueles que precisam da tua palavra, da tua ajuda, daqueles que precisam de cura. Levanta, Senhor,
Que o Senhor possa fazer brotar a vida, Pai. Abençoa o nosso resto de semana, cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, amém.